Pessoal, agora no vídeo 7 vamos encerrar a nossa revisão sobre grandezas vetoriais, tá? Antes da gente, de fato, iniciar os conteúdos de física, né, lá com a cinemática. Então esse exemplo aqui fecha a nossa revisão, tá? Qual que é a situação? Eu tenho dois vetores, tá, escritos aqui, desenhados, né, dentro desse sistema de coordenadas tridimensional, e eu quero responder uma série de perguntas a respeito das propriedades desses vetores, né? Por exemplo, eu quero escrever esses dois vetores, V e W, na forma analítica, tá? Ou seja, eu quero achar as componentes desses vetores ao longo dos eixos x, y e z. Quero calcular o produto vetorial deles, o produto escalar, e achar o ângulo que o vetor V faz com o vetor W. Tá legal? Eu quero achar o ângulo entre eles. Então vamos começar batendo o olho aqui nesse sistema de coordenadas. Vamos usar esses dados aqui, essas coordenadas que foram informadas aqui no desenho, e achar os componentes de V e W, né? Escrever os dois na forma analítica. Tá? Esse é o primeiro passo. Então vamos começar aqui pelo vetor W. Tá? Vamos achar os componentes x e y dele. Então o W, na forma analítica, ou seja, né, em termos das componentes I, J, K, vai ficar da seguinte forma. Esse vetor W é o seguinte, ele está contido no plano XY, tá? Então ele não tem componente vertical. Ele é um vetor bidimensional, ele só tem componentes x e y, tá? Esse tracejado aqui é um cubo de lado 2, tá? Então todos os lados desse cubo, comprimento, largura e a profundidade dele, valem 2 unidades, tá? Então se esse vetor W está contido no plano XY, a componente x dele vale 2, a componente y dele vale 2. Né? Para achar as componentes do vetor, só pegar a ponta dele, projetar no eixo x, pega a ponta, projeta no eixo y. Então eu vou ter 2 unidades no eixo x, positivo, né? E 2 unidades no eixo y, positivo também. Então o vetor W vai ser 2 unidades na direção do unitário i, que aponta no sentido do eixo y, né? Mais 2 unidades na direção J. 2 unidades positivas, né, na direção J. Tá? Agora, o vetor V, ele vai ter as 3 componentes. É um vetor tridimensional, né? Ele tem componentes x, y, z. Vamos começar com as componentes x, y dele. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho um vetor tridimensional, o que eu faço? Pego esse vetor, projeto no plano x, y, depois trago ele para o eixo x e para o eixo y, né? Então, vamos fazer aqui de uma forma esquemática, né? Vamos trazer a ponta desse vetor para o plano XY, né? Então, essa projeção vai coincidir com a direção do vetor W, né? Porque ele está na diagonal desse cubo. Então, na diagonal dessa face, né, do cubo. Então, eu vou pegar o vetor V, projetei no plano. Vou pegar agora essa ponta, trazer ela para o eixo X. Então, eu vou ter esse pedacinho aqui e vou pegar a ponta dele e trazer para o eixo Y. E vou ter esse outro pedacinho aqui, ó, que é a componente Y dele, né? Então, esse pedacinho é a componente X, esse pedacinho é a componente Y. Tá? A ponta desse vetor V está exatamente localizada na metade, no ponto central dessa face superior, né? Então, você tem essa face de cima aqui do cubo, e a ponta do vetor V, essa pontinha aqui dele, essa extremidade aqui dele, né, coincide justamente com o meio dessa face de cima. Tá? Então, quais são as componentes x e y do meu vetor V? Ó, projetei no plano, trouxe para o eixo x e trouxe para o eixo y. Quanto que vale esse pedacinho aqui, gente? Quanto que vale esse pedacinho, que é a componente x desse vetor? Não vale uma unidade? Que é a metade da aresta, né? Porque como a ponta desse vetor está no meio da face, então essa distânciazinha aqui é a metade do comprimento, a metade da aresta do cubo, né? Então a componente x aqui vale uma unidade e a componente y também vale uma unidade, tá? Então o vetor V vai ter uma unidade, né? Uma unidade na direção do eixo x, mais uma unidade na direção do unitário J, né? E agora, como é que eu desenho, quanto que vale, como que eu determino a componente K, né? A componente vertical desse vetor V? Olha, gente, essa ponta do vetor
não tá, qual que é a altura correspondente, né? Qual que é essa distância aqui? Não é justamente 2 unidades? Que é o tamanho dessa aresta aqui. Ó. Então, a ponta do vetor está localizada na coordenada z igual a 2. Então, eu vou ter soma vetorial aqui, 2 unidades na direção k. Então, o vetor W é bidimensional, né? Ele está contido no plano xy, e o vetor V é tridimensional, ele tem as 3 componentes. Tá? Então, com base sabendo as componentes, eu consigo agora achar o produto vetorial V e W. Né? Quero calcular esse produto vetorial. Então, como é que a gente determina o produto vetorial de 2 vetores? É só calcular o determinante daquela matriz que a gente viu no vídeo anterior. Né? O V, vec W, V, vec W, é simplesmente o determinante dessa matriz aqui. Ó. Você tem uma matriz cuja primeira linha são os unitários, I, J, K. A segunda linha são as componentes x, y e z do primeiro vetor, que é 1, 1 e 2. Então, eu vou ter uma unidade aqui e 2 lá. E a terceira linha são as componentes do segundo vetor, que é 2, 2 e 0, né? Porque aqui é mais 0k. Ele não tem componente vertical no vetor dado. Então, eu vou ter 2, 2 e 0. Quero achar o determinante dessa matriz. A gente representa o determinante por essas 2 barras verticais, né? Ou escreve aqui, né, det da matriz, né? Mas essas 2 barras verticais indicam o determinante do que está lá dentro, né? Que é uma matriz 3x3. Então, copiando as 2 primeiras colunas, né? Vai ser unitário I 1 e 2, J 1 e 2, usando aquela regra de Sarri, né, para o cálculo de determinante de matriz 3x3. Então, eu vou ter isso aqui, vai me dar o seguinte, né? Vamos pegar a componente I. Então, eu vou ter essa diagonal aqui, que vai dar 0, né, o produto desses camaradas, vai dar 0, menos o produto dessa outra diagonal. Então, eu vou ter menos unitário I, 2 vezes 2. Então, menos 4I. Menos 4i. Né? Componente J agora, mais soma vetorial, componente J. O que vai ter? O que vai me dar? Produto dessa diagonal aqui, positivo, 2 vezes 2, 4, né? Então vai dar 4 unidades, menos a diagonal secundária, que vai dar 0, né? Que é o produto dessa outra linha aqui. Então eu vou ter 4 unidades na direção J. Então, menos 4i mais 4j. E na direção K, o que eu vou ter? Esse sujeito aqui, ó, vai ter, né, na direção K, então isso mais K, isso vai me dar duas unidades, né, esse produto, 2, menos a diagonal secundária. A diagonal secundária vai dar 2, só que com sinal trocado, né? Então, menos 2. Vai dar 0, né? Então, o produto vetorial de V com W é simplesmente menos 4i mais 4j. Ou seja, é um vetor bidimensional, né? É um vetor, o produto vetorial de V com W é um terceiro vetor, né, que aponta no sentido negativo do eixo x e no sentido positivo do eixo j, né, da direção negativa do eixo y e na direção positiva, não, desculpa gente, é na direção negativa do eixo x e na direção positiva do eixo y, tá? Então é um vetor que aponta para lá, né, entrando no quadro. Ele tem componente x negativa e componente y positiva, tá legal? Então, se eu quisesse fazer desenhar, né, o produto vetorial de V com W usando aquela regrinha da mão direita, olha só, digamos que você tem um vetor V é esse vermelho aqui, e o vetor W é esse aqui, ó. Então, V e W, tá legal? Então, o que eu faço?
na regrinha da mão direita, para produtos vetoriais. Pega o vetor V, o vetor W, posiciona o punho direito na junção dos dois, joga o V em cima do W e estica o dedão. Ó. Joga o vetor V, joguei o vetor V, que é o vermelho, em cima do W e estica o dedão. Então vai dar um vetor entrando no quadro. Né? Direção Y negativa e direção X positiva. Tá legal? Direção X negativa e direção Y positiva, isso mesmo. Tá? Menos 4i mais 4j. Então isso mata aqui a letra B, a letra C. Calcula agora o produto vetorial, desculpa, o produto escalar de V com W. Né? Então, V escalar W tem duas maneiras de a gente avaliar, né, esse produto escalar. Pela definição e pelo produto das componentes correspondentes. Então, V escalar W, por definição, é o módulo de V vezes o módulo de W vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Por enquanto, aqui na letra C, eu ainda não conheço o cosseno desse ângulo, eu não conheço o ângulo entre os dois vetores. Então, embora eu conheça o módulo de V e o módulo de W, a partir das componentes, né, eu não conheço ainda o ângulo. Então, usar a definição para calcular o produto escalar, nesse caso, não é uma boa ideia, não é uma boa estratégia. Mas a gente já sabe que esse camarada é a mesma coisa que o produto das componentes correspondentes e tudo somado. Né? Então, V escalar W é Vx Wx mais Vy Wy mais Vz Wz. Soma dos produtos, né, das componentes correspondentes. Então, pronto. O que vai dar isso aqui? Isso é igual Vx Wx, produto das componentes x, né? Então vai ser 2 mais Vy Wy, né? As componentes correspondentes aqui, vai dar 2 também. Né? 2 mais Vz Wz, produto aqui vai dar 0. Né? Então o produto escalar de V com W é igual a 4. E, finalmente, agora a letra D. Agora sim, eu estou em condições de usar essa equação para achar o ângulo θ, né? Porque, olha só, o produto escalar de V com W, por definição, é esse camarada. Módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo entre eles. E isso, por sua vez, é igual ao lado direito daquela equação ali, produto das componentes correspondentes, que vai me dar 4. Né? Então, eu conheço produto escalar, que é 4, conheço o módulo de V e o módulo de W, que eu vou calcular agora, e vou conseguir achar o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, como eu falei para vocês, o produto escalar, usando essa relação aqui, né, eu consigo determinar o ângulo entre dois vetores. Essa é uma das utilidades do produto escalar. Tá? Então, primeiro eu preciso achar o módulo de V. Né? Vzinho, que é igual ao módulo do vetor V. Isso é igual. O que é o módulo de um vetor, gente? É a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. A gente já viu isso, né? Então vai ser a soma de cada uma dessas componentes elevado ao quadrado. Então vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Né? Então, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Isso vai me dar, então, a raiz de 6. W é o módulo do vetor W. Que vai ser a soma quadrada das suas componentes. Né? Então, 2 quadrado mais 2 quadrado mais 0. Isso vai dar, então, a raiz de 8. Né? Raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Só fatorando 8, né, isso vai me dar 2 raiz de 2. Então pronto, sabendo os módulos, sabendo o resultado do produto escalar, eu consigo achar o cosseno do ângulo entre V e W. Tá? Vamos continuar do lado de cá.
Então, trazendo para cá, eu tenho o seguinte. Módulo de V vezes o módulo de W é 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de 6 vezes o cosseno de θ. Isso é igual àquele produto escalar que a gente já sabe da letra C, que vai dar 4. Então, o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno do ângulo entre V e W é 4 sobre 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Só melhorando um pouquinho essa expressão, né? Isso aqui vai me dar o seguinte, isso é igual a 4 sobre 2 raiz de 2. Raiz de 6, né? Só fatorando aqui, né? Raiz de 6 é raiz de 2 vezes 3. Então, isso é a mesma coisa aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Só para chegar numa expressão mais ajeitada, né? Então, o cosseno do ângulo θ é raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Multiplicado por 2 dá 4. Vai simplificar com esse cara aqui. Então, esse sujeito vai cortar com esse aqui e com esse. Então, o cosseno de θ é simplesmente 1 sobre a raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, né? Só para racionalizar isso aqui, ó. Raiz de 3 e raiz de 3. Isso implica que o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 3. Para achar o valor do ângulo correspondente, eu preciso da calculadora, né? Porque agora, para chegar no valor final do ângulo, para achar de fato, né, o valor do ângulo, se cosseno de θ é raiz de 3 sobre 3, então o ângulo θ é o arco cosseno de raiz de 3 sobre 3. Ou seja, θ é o arco cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 3. Fazendo isso na calculadora, eu já tinha feito isso antes, vocês vão verificar que esse ângulo θ vai dar aproximadamente 54,7 graus. Isso aqui não é um ângulo notável, né? Então tem que fazer na calculadora. Esse ângulo θ entre eles aqui, né? Esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou querendo obter, esse sujeito, né? Você tem aqui o V e o vetor W aqui. Esse ângulo entre eles é justamente 54, aproximadamente, né? 54,7 graus. Legal? Então, esse exercício revisa um pouco de tudo, né? Representação analítica, operações com vetores, produto escalar e produto vetorial. Tá legal? Então, isso encerra, pessoal, a nossa revisão de vetores, né? Nossa revisão sobre grandezas vetoriais. E aí, no vídeo 8, a gente começa com a cinemática.